Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 29. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana produtiva e próspera. Uma pergunta que tem sido recorrente para mim. Paulo, se a maioria dos eleitores votar em branco ou votar em nulo, as eleições são anuladas? A resposta é não. As eleições não serão anuladas. O artigo 77 da Constituição Federal, parágrafo 2º, diz o seguinte: será eleito presidente e vice-presidente da República aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, não computados os brancos e os nulos. O que isso quer dizer? Não importa a quantidade de votos válidos. O que importa é que quem alcançar a maioria absoluta será eleito presidente e vice. Se ninguém alcançar a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos votos válidos, disputará em segundo turno com o segundo mais votado. Ok? É preciso fazer uma distinção entre voto nulo e voto branco com voto anulável. Por que a dúvida surgiu e por que muita gente vem propagando uma mentira, dizendo que se a maioria dos eleitores votar em branco ou votar em nulo, as eleições não terão valor? Por uma interpretação equivocada do artigo 224 do Código Eleitoral. O artigo 224 do Código Eleitoral diz o seguinte: se mais da metade dos votos forem anulados, não nulos, mas forem anulados por decisão judicial. Quando que um voto é anulado? Quando ele é exercido sob pressão do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, quando ele é exercido em uma urna que não tem valor, quando ele é exercido fora do prazo, mas o eleitor manifesta o interesse, manifesta o seu voto em direção a um candidato. E esse voto foi anulado. Não é um voto nulo, onde o eleitor decide não votar em ninguém, é um voto anulado. Pois bem, o artigo 224 do Código Eleitoral diz que quando a nulidade for maior do que 50%, as eleições serão anuladas e o TSE deverá convocar novas eleições entre 20 e 40 dias. O artigo 224 está relacionado aos artigos que o antecedem, desde o 219, que mostra o que são os votos anuláveis. Então a gente precisa fazer essa distinção: voto anulável de voto nulo, voto anulável de voto branco. Voto branco e voto anulado é anulável, voto branco e voto nulo é uma manifestação legítima do eleitor de não votar em ninguém. Isso não anula as eleições. Voto anulado é voto que o eleitor exerceu em nome de alguém, em direção a alguém, escolheu um partido, escolheu um candidato, mas o voto dele foi anulado por decisão judicial. No primeiro caso, ainda que a maioria seja nulo, as eleições não serão canceladas. No segundo caso, se a maioria for anulada, as eleições serão anuladas e novo pleito terá que ser realizado. Com a gente é sempre assim: Jesus Cristo no coração, e a gente é capaz de mudar essa nação. Que Deus abençoe você e te guarde. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, pdepaulowasconcelos80@gmail.com. Que Deus abençoe.